Glória a Deus. Paz, igreja. Deus seja louvado. Você que está aqui nessa noite, com certeza você já sentiu a presença de Deus, amém? Graças a Deus, Deus é bom. Eu quero, antes de estar abrindo aqui a palavra, a gente está lendo a palavra do Senhor, eu gostaria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor graça sobre nossas vidas, pedisse ao Senhor que Ele possa falar nos nossos corações nessa noite com poder e com graça, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer por tudo que está acontecendo aqui na tua casa, pelos louvores entoados a ti, ó Deus, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Senhor. Pai, eu me coloco debaixo, ó Deus, da sua proteção, e eu me escondo, Senhor, atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. E como disse o apóstolo Paulo, que eu diminua a cada dia, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, com poder e com graça e com misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Igreja, ainda de pé, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos estar lendo versículo 8, amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor com certeza vai falar no seu coração, vai falar no coração daqueles que estão nos assistindo, né? Através das redes sociais. E não importa se você está presente aqui ou se você está na sua casa, no seu lar. O importante é que a presença de Deus, ela tanto é manifestada aqui conosco, entre nós, como também ela é manifestada na casa de cada um que abre o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Está escrito assim, nesse versículo: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pode assentar. Nós estamos nesse mês de maio. Pastor disse que nós teremos que estar ministrando aqui nesse mês, pastor Edmilson, a respeito da família. Nós tivemos aqui no domingo uma ministração também pela pastora Lília, que foi uma ministração abençoada, que falou muito no meu coração. Olha, irmãos e irmãs, a família, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, eu gostaria que você tivesse assim com a sua mente e o seu coração aberto para receber. Quando o apóstolo Paulo, ele direciona essa carta à igreja de Timóteo, ele está com uma preocupação com tudo que está acontecendo ali naquela igreja. Paulo, ele não só preocupava com aquilo que estava presente a ele, mas ele preocupava com as igrejas que ele estava sob o seu domínio, sob o seu comando.
sobre sua direção, ou igreja que ele ajudou, que ele auxiliou a abrir. Então, esta palavra do apóstolo Paulo, se você pensar bem no que ele está falando nesse versículo, ele diz assim: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, o que é cuidado? E especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Preste atenção, Paulo, ele está falando uma palavra muito forte. Ele está exortando, fazendo uma exortação que, se você analisar, ele está dizendo o seguinte: olha, se você que é um líder, se você que é um sacerdote na sua casa, se você não tem cuidado da sua família, procurando ensinar os filhos, a esposa, os familiares, a andar na presença do Senhor, se você não tem cuidado com eles, Paulo está dizendo assim: você é pior do que o incrédulo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o ímpio é ainda melhor do que você. É forte, mas é isso que Paulo está falando, porque ele está falando assim: ó, você é pior do que o descrente, é pior do que aquele que não crê, é pior do que aquele que não acredita, é pior do que aquele que não tem fé. É forte ou não é? Bom, mas por que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja essas palavras? Cuidar da sua própria casa. Irmãos e irmãs, a preocupação do apóstolo Paulo com a família era prioridade. Leva ele a exortar essa igreja de Timóteo, especialmente naqueles que estão na liderança daquela igreja. Mas eu quero dizer que essa orientação do apóstolo Paulo, ela não é só para a igreja de Timóteo. Essa orientação é para a igreja de hoje, é para a igreja cristã de hoje, é para a igreja que processa a fé em Jesus, é para a igreja que um dia decidiu mudar o rumo, é para aqueles que decidiu mudar o rumo, mudar a direção da sua vida. Nós não podemos tomar uma decisão de seguir a Cristo e continuarmos na mesma vida do passado, no mesmo linguajar, com as mesmas atitudes que nós éramos antes de conhecer a Cristo. A base da família é orientada pela palavra de Deus e é orientada pelo sacerdote na sua casa, ou quer dizer, não só pelo sacerdote, mas também pela esposa, pelo aquele que está na direção. Igreja, mas se você for pensar, o que significa realmente a palavra cuidar? Cuidar é ter cuidado. A palavra cuidar, ela é uma ação de cuidar de alguém, de preocupar. Quando você cuida de algo, você não está cuidando também só no sentido de educar, mas também de proteger, de estar cuidando, amparando, está dando cobertura para alguém. É zelar. Paulo está falando, nos ensinando a zelar pela família, a tomar conta, a não deixar desamparada, a não deixar a deriva. É assumir a responsabilidade do lar.
é ensinar, é amar a família. Paulo está nos ensinando, orientando nessa carta. Isso é uma responsabilidade dos pais, mas também é uma responsabilidade dos filhos, porque os filhos que crescem debaixo do ensinamento do Senhor, quando a Bíblia vai dizer, ensina o teu filho o caminho que deve andar, quando ele crescer, ele não vai desviar desse caminho. Então quer dizer, esse cuidado ele tem que ser não só do sacerdote, não só do marido, não só da esposa, mas esse cuidado ele tem que ser abraçado pela família, pelo lar, pelos filhos. Irmão, é forte. Essa palavra do apóstolo é forte. É uma palavra que vem, sabe, de encontro aos nossos corações e a nos ensinar para que nós possamos ter responsabilidade com a nossa família, com o nosso lar. Quando a família, meus amados irmãos e irmãs, quando a família era uma família estruturada na palavra de Deus, é uma família que vive debaixo da proteção do Altíssimo, é uma família que ela dedica dia a dia os ensinamentos do Senhor. Eu quero te dizer que momentos difíceis poderão aparecer no lar, poderão aparecer no meio da família, mas ela é superada porque ela tem a cobertura de Deus, ela tem a sabedoria que Deus vai dar a essa pessoa para vencer, para chegar lá, para superar e não cair nas armadilhas, nas ciladas do adversário. Com certeza, essa família vai superar os obstáculos que porventura surgirem. Irmãos, a família é o nosso bem maior. Eu gostaria de dizer que eu chego a dizer assim, que a família é o nosso tesouro maior. Quando nós falamos que a família é o nosso tesouro maior, é o nosso grande tesouro, isso é uma responsabilidade, é algo que você tem que raciocinar bem. Porque um tesouro, você não deixa algo que é precioso, que você adquiriu, você não deixa jogado em cima do sofá, você não deixa jogado lá no canto da cozinha, você não deixa jogado na despensa. Um tesouro não é colocado em qualquer lugar à deriva, não. Geralmente o tesouro ele é guardado quando você tem algo que é valoroso. Geralmente você procura um banco, você coloca ali no cofre do banco, e o banco é responsável pelo valor daquele tesouro que você tem. E a nossa família, ela supera o valor de qualquer tesouro. A nossa família, ela supera o valor do ouro, porque é algo que Deus colocou, que Deus nos presenteou. Você que é casado, Leandro, estou citando o Leandro, a esposa do Leandro é um presente de Deus para ele, é algo que ele nem sonhava, é algo que ele nem sabia, ele nem imaginava que a Ingrid, é Ingrid mesmo, né? Seria sua esposa, mas Deus já tinha preparado para ele esse presente, e Deus disse para ele, olha, esse é um presente que preparei e guardei para você. A nossa família é presente de Deus, a nossa família é algo precioso, e aquilo que é precioso nós temos que dar valor, valorizar, e não expor, e não dar brecha para que o inimigo tenha contato, para que o inimigo possa fazer algo para prejudicar. Igreja, eu quero te dizer, família é algo precioso,
Mas aqueles que não dão amor, carinho, afeto, sua família, deixa a brecha para o inimigo, para o adversário. Mas eu sei que você que está nessa noite, aqui dentro dessa igreja, que está nos assistindo, eu sei que você não tem agido assim. Mas é uma orientação de Deus para a tua vida, nessa noite. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção. Quando iniciou a Covid-19, preste atenção, nós fomos orientados pela mídia, nós somos orientados por líderes políticos, para que nós ficássemos em casa, para que nós não saíssemos, para não se contaminar, e aquilo baixou um medo nas vidas das pessoas, e muitas pessoas, por determinação, às vezes da empresa, do seu líder, ele manteve aquele momento, aquele período da Covid em casa, ele não saiu. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que aí surgiu um grande problema. Sabe o que é? Aí apareceu que não tinha, em muitos dos lares, não havia relacionamento. E quando não há relacionamento, quando não há convívio dentro do lar, as pessoas não conseguem ficar um do lado do outro. E durante aquela pandemia, maridos não suportou a presença da esposa, esposa não suportou a presença do marido. E naquela época houve divisão, houve separação, lares foram destruídos. E eu quero te dizer que aconteceu em alguns casos, de até ter agressão de algum com o outro. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque não tinha relacionamento, não tinha cuidado. As pessoas não se importavam em cuidar um do outro. As pessoas não se importavam com a vida do outro. Não tinha amor. Viviam junto porque às vezes o marido saía cedo, ia trabalhar, e às vezes chegava em casa só 10, 11 horas da noite. Mas se isso não tivesse acontecido naquela vida daquele homem, talvez já tinha separado há muito tempo. Mas quando o amor, a compreensão, quando o amor, nada vai separar, nada vai interferir no relacionamento dos casais, dos filhos, da família. Irmão, se a gente parasse para pensar forte sobre o que Paulo está dizendo nessa carta. E eu quero dizer que muitos ali, por não viverem amor, por não conhecer o amor de Deus, brigas constantes aconteciam dentro dos lares. Eu cheguei a ter conhecimento de pessoas que brigavam durante a pandemia, porque às vezes o pai não aguentava o filho, briga de filho com pai, de pai com filho, de esposo com esposa, casamentos destruídos, vidas destruídas, relacionamentos destruídos, porque não tinha alicerce, porque não tinha fundamento, porque não tinha amor, porque viviam na ilusão, viviam na mentira. Quantas famílias vivem hoje na mentira, na ilusão dentro de casa? Não existe amor verdadeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor supera, o amor suporta, o amor é a base,
de todas as coisas. Quando há amor, há solução. Quando há amor, há paz. E faltou isso na vida das pessoas. Olha, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Um dia, deve ter uns 15 dias, eu estava assistindo um programa. Eu sei que a maioria que tem esse aplicativo, da Pluto TV, e tem um canal, não me lembro se é o 267, que é um canal de investigação, autonomia do crime. E o investigador, ele estava citando um acontecimento que aconteceu em São Paulo. Havia um casal, e esse casal tinha 2 filhos e 2 filhas. E os dois, brigas constantes, confusão, não tinha relacionamento, até que chegou um momento que a mulher separou dele. Mas como a esposa ela não tinha condição de manter os 4 filhos, ela deixou os 2 filhos com o marido. Talvez alguns aqui já assistiu esse programa. E ela deixou os 2 filhos com o marido. E esse marido, ele arranjou uma mulher para ter um novo relacionamento com outra pessoa. E esses 2 filhos começaram a ser oprimidos dentro do lar, dentro de casa. E esse investigador, ele começa a dizer que esses 2 rapazinhos, um com 12 anos e um com 14, um com 11 e um com 14 anos, eles começaram a pedir socorro. Essas 2 crianças, eles foram nesse programa que defende, que luta pelas crianças, fugiu da memória agora, que cuida das crianças, como é que chama, meu? Me ajuda aí, hein? Conselho tutelar. Essas 2 crianças, elas por si mesmas procuraram o conselho tutelar, mas o conselho tutelar ninguém acreditou na mensagem daqueles 2 rapazes, dizendo que eles estavam sendo até ameaçados de morte em casa. E essas 2 crianças procurou também familiares, e disseram a mesma coisa, que eles não poderiam ficar no lar. E esse investigador conta que um dia essas 2 crianças fugiram de casa, foi embora, mas alguém encontrou essas crianças no caminho, pegou essas 2 crianças e voltou com elas e entregou novamente ao pai e à madrasta. E chegou um dia ao ponto que essas crianças sumiram. E eles investigaram e descobriu que o pai e a madrasta tinham tirado a vida das 2 crianças. E eu, quando estava ali assistindo aquele programa, eu comecei a pensar, meu Deus, como existe pessoas que deixam ser usadas por Satanás e sua corja. Por que aconteceu tudo isso? Desde o princípio, quando não houve relacionamento entre o casal, que separaram. Porque se não tivesse acontecido essa separação, essa divisão do lar, os 2 poderiam estar juntos, e nada teria acontecido a essas crianças. Igreja, Deus, a vontade do Senhor para comigo, para com nós e para com o teu povo, é que as famílias vivam em paz. Desde o princípio que Deus cuidou da família, desde o princípio que Deus deu prioridade para a família, porque quando Deus criou o homem, Ele preocupou para que o homem não ficasse sozinho.
por que acontece tanta coisa ruim no meio dos lares, no meio das famílias. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu não tive uma vida boa quando eu era criança e quando eu era jovem também. Porque o meu lar não era um lar que reinava a paz. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu nasci num lar cristão, aí eu fico pensando assim, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Eu era pequeno, mas a minha família, na minha casa, eu não entendia. Porque quando você é pequeno, você não entende nada. Você vê as coisas acontecer, você não sabe de nada. Mas a verdade é que minha família vivia em contenda e desunião. E eu cresci, com 16 anos eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro uma temporada. Depois voltei para minha terra, depois vim para Belo Horizonte. Com 17 anos eu estava em Belo Horizonte. E aqui eu também não tinha uma família. Eu não tinha o que muitos têm hoje e não dá valor. Porque eu morava na casa do meu tio e dormia do lado de fora num cômodo pequeno de 2 por 2. Eu não tive, na minha infância, boas experiências. Casei em 1980, dia 26 de julho de 1980. Na época, a minha esposa era evangélica e eu frequentava muito as casas de danças e tal, e eu acabei tirando a minha esposa da igreja, que era, na época, minha namorada. Casamos, e o nosso casamento foi conturbado, brigas e mais brigas. Foi muitos anos de brigas, de um relacionamento ruim. Só que quando Deus tem um projeto na sua vida, quando Deus tem um plano na sua vida, Ele cumpre. E um dia eu fui receber a visita de um evangelista da igreja metodista, lá do bairro Amazonas. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, 1994 eu tive essa visita desse irmão. De lá eu vim, mudei com Milionários, comprei aqui, construí, mudei para aqui. Tinha 2 meses que eu morava ali, aí eu vim para essa igreja. Vim fazer uma visita aqui, pois afinal de contas eu fui visitado pela metodista. O que eu quero dizer com isso? Que quando há Deus num relacionamento, Ele muda. O que eu tinha de tristeza no meu casamento, hoje eu tenho de alegria. Hoje eu tenho uns filhos abençoados, que eu posso chegar perto deles e eles chegam perto de mim. Meus filhos chegam perto de mim, me abraçam e me beijam. Eu chego perto deles, abraço eles e beijo eles. Nós temos relacionamento hoje. Domingo foi meu aniversário, isso era surpresa para mim na minha casa. Irmãos, quando Deus habita no lar é diferente. Eu não tenho vergonha de falar, mas as coisas mudam. Hoje de manhã eu levantei e fui fazer o café. Quando eu estava fazendo o café, a minha esposa chega perto de mim. Chegou perto de mim assim, eu dei um abraço nela, ela me deu um abraço. Eu falei com ela assim, olha, eu estava precisando desse abraço agora de manhã. Ela falou, eu também. Olha o amor na família, meus amados irmãos e amadas irmãs. Talvez essa história para você, que eu estou contando, não interessa nada.
Mas eu quero dizer que para mim é importante, porque eu vivi momentos ruins, mas hoje eu vivo a paz de Cristo no meu lar e na minha vida. Hoje a minha vida mudou, hoje eu posso dizer, eu tenho paz, eu tenho Cristo, eu tenho um relacionamento sadio com a minha esposa e com os meus filhos. Irmãos e irmãs, zele pela sua família, cuide da sua família. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O dever dos pais é que não sejam impacientes com os seus filhos. Tratem os seus filhos com prudência e com sabedoria, para que você possa viver, ter uma vida feliz. Tratem os seus filhos com amor. Tratem os seus filhos com carinho. Em Efésios, ainda em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, está escrito: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha que promessa linda que Deus está falando. Eu te faço uma pergunta: Deus faz alguma promessa e não cumpre? Faz e não cumpre? A promessa de Deus cumpre, né, William? A promessa do Senhor cumpre nas nossas vidas. E o Senhor está dizendo aqui, através do escritor, do apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que o Senhor está te prometendo algo para que você faça, e Deus vai te retribuir. O Senhor está dizendo: olha, para que tudo corra bem, Deus está prometendo aquele filho, aquela filha, que honra os seus pais, que não... Quantos filhos saem de casa e falam mal do pai, falam mal da mãe? Meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Mas quando o filho honra a mãe, quando o filho honra o pai, quando o filho dá valor aos seus pais, filhos, Deus está dizendo para eles que você vai bem, nada de errado vai acontecer com você, os seus projetos serão bem-sucedidos, os seus planos serão bem-sucedidos. Aquilo que você pedir, o Senhor, Deus terá prazer em conceder, porque você honrou os seus pais. E além de tudo, o Senhor ainda está falando aqui: eu te prometo em te dar vidas com abundância na face da terra. Oh, gente, a palavra de Deus, ela é linda demais, ela é maravilhosa demais. A obediência dos filhos aos pais é primordial, sabe? Tem que acontecer. Em Gênesis capítulo 2, já estou caminhando para o fim, igreja. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: por isso, o homem deixa pai e mãe, e se une sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu queria te dizer algo sobre esse versículo, porque eu já vi vários pregadores, até teólogos, dizerem a respeito desses versículos. Eu fiz teologia, eu não sou teólogo, mas eu fiz teologia. O que o Senhor está dizendo aqui, minha amada igreja, não é só quando Ele fala aqui que serão uma só carne, Ele não está dizendo aqui simplesmente na relação sexual. O Senhor está dizendo o seguinte: vocês serão uma só carne. William, a dor que você estiver sentindo, a sua esposa vai sentir também. A dor que a mulher, que o homem sentir, a esposa vai sentir também, porque há um amor profundo, há algo dentro de si, que você ama tanto o outro, dá tanto valor,
que você passa a sentir a dor do marido, a dor da esposa, porque vocês são uma só carne. É isso que Deus está falando também. É isso que o Senhor está falando. É o cuidado de cada um. A minha esposa, se ela souber que alguém fez alguma coisa comigo, alguma coisa, ela chega perto de mim, não, eu estou sentida com isso, vocês não poderiam ter feito isso com você. Eu falo assim, não, meu amor, nem eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado, pode ficar tranquila. Sabe por quê? Porque é um sentimento profundo de cuidado um do outro. Né, irmã Lenia? Há um sentimento de preocupação com o outro. Então a dor do outro passa a te atingir também. Eu estou com uma dor nesse braço, que pai, um jeito eu peguei força, peguei muito, estava conversando com o Leandro, eu peguei muito peso com esse braço aqui. E eu tive um problema no cotovelo, vou ter que fazer fisioterapia. A minha esposa, ela fica lá deitada, ela preocupa, não, vou pegar gelo na geladeira para você, eu vou fazer uma complexa de gelo, porque é um cuidado. As famílias de hoje têm que voltar a ter cuidado um com o outro. As famílias de hoje têm que voltar a sentar na mesa juntos, a tomar café junto, a contar causa, a contar experiências que tiveram antes. E às vezes isso não está acontecendo, porque não está tendo relacionamento. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que há tempo para essa mudança. Você que está nos assistindo aí, em casa, há tempo de mudança, há tempo. Deus pode mudar essa situação e as coisas se tornarem bem. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. A sua companheira é semelhante a você, que eu acabei de dizer. É lindo isso. Então isso aí é projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, é algo que Deus preparou, que Deus teve o cuidado de preparar algo especial para a minha vida e para a tua vida. Quando há, meu amado irmão, minha amada irmã, entendimento entre casal e filhos, eu vou te falar um negócio, com certeza tudo vai dar certo, e nada vai impedir as coisas acontecerem no seu lar de bom. E eu quero dizer para você que a felicidade, meu amado irmão e minha amada irmã, a felicidade de uma família, de um lar, não está na casa boa, não está numa mansão. A felicidade de uma família não está em uma conta no banco recheada, não. A felicidade está tão fácil de alcançar. A felicidade está na compreensão, a felicidade está no amor, a felicidade está no entendimento, a felicidade está no cuidado. A felicidade não está em coisas grandes. A felicidade às vezes está numa casinha pequena, às vezes está numa casinha de 3 cômodos, às vezes está numa casinha de 3 cômodos, mas é uma casinha limpa, uma mesa com a toalha limpa, com um café da tarde, com um bolinho de fubá, conversando. E a família tem que voltar a esse patamar, tem que voltar a fazer isso que fazia antes. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que eu sou feliz. E vive na ilusão aqueles que pensam que vai ser feliz quando conseguirem coisas grandes. É ilusão, porque a felicidade está nas coisas pequenas. E eu sou feliz naquilo que eu tenho, no pouco que eu tenho. Mas eu sou feliz porque a felicidade de Cristo me alcançou. A felicidade do Senhor entrou no meu coração, na minha vida, e as coisas mudaram.
e houve algo, um toque especial dentro de mim, sabe, que mudou tudo. E hoje eu sou feliz com Deus e com a minha família. Esposo, ame a sua esposa. Mulher, ame o seu marido. Filhos, ame seus pais. Pais, amem seus filhos. Porque a família, eu volto a dizer, é o nosso bem maior. A família é algo precioso que Deus colocou aqui nesse mundo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero estar orando, pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando. Deus seja louvado. Pai, nós falamos dessa noite de algo que o Senhor mais quer, que é uma família unida, que é uma família que vive o amor, que é uma família que vive segundo os padrões do Senhor, segundo os padrões da Tua palavra. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Eu sei que as famílias dessa igreja são famílias que conhecem a Tua palavra, são famílias que são voltadas pelo Senhor, e são famílias que vivem bem. Mas eu quero te pedir um pedido muito especial nessa noite, Senhor. Há famílias nesse exato momento que estão brigando. Nesse exato momento existe família, Senhor, que o marido está batendo na esposa, está agredindo a esposa. Existem famílias que neste momento vidas estão sendo ceifadas nos lares, porque o inimigo entrou e deram brecha para ele. Existe família, Senhor, que os filhos saíram de casa, pegaram a sua bolsa, saíram de casa e não disseram para onde ir. E neste momento o pai e a mãe estão desesperados, porque não tem notícia do filho, não tem notícia da filha. Ô Senhor, quando a Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a Tua palavra disse para que nós tenhamos bom ânimo, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vai de encontro a esses lares, que o Senhor repreenda o espírito de contenda, que o poder que há no nome de Cristo repreenda o espírito de morte, repreenda o espírito de divisão nos lares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreenda também o espírito de ilusão nos lares, espírito de mentira, espírito de confusão, espírito de adultério. Pai, entra, Senhor, nessas famílias que não são famílias que conhecem o Senhor, não são essas famílias que estão aqui, mas são famílias que estão lá no mundo, Senhor, que não conhecem a Tua palavra, que ainda não fizeram um propósito de seguir a Ti. Vai, Senhor, de encontro a essas vidas dessa noite e repreenda tudo que não presta, tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada, e que o Senhor, que o Espírito Santo possa abrir o entendimento dessas pessoas, Senhor, e que possa o coração ser aberto. A Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Que essas vidas possam dar lugar para o Senhor, que essas vidas, Senhor, possam abrir o coração e render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, ao grande El Shaddai. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco e nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém.